E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Desde o início, Deus ele sempre quis ser amigo do homem. E nós vemos isso lá em Adão, no Éden. A palavra fala que Deus ele era o melhor amigo de Adão, ele era o companheiro de Adão. E todos os dias ele descia pela copa das árvores e ali ele conversava, tomava um café da tarde com Adão. Adão nomeou milhões de animais, Deus ali trabalhando o tempo inteiro em conjunto, em conformidade, né? Ele definia, na verdade, com Adão os nomes dos animais. A última palavra era até de Adão. Deus deu a ele esse arbítrio. E ele viveu algo grandioso, maravilhoso, até que o pecado veio e por conta do pecado o Éden foi cerrado para sempre, né? 2 anjos foram colocados ali, 2 anjos com espadas flamejantes e cerraram o caminho para o Éden. Porque uma vez experimentando do fruto do conhecimento do bem e do mal, uma vez pecando, se o homem tivesse novamente acesso na condição de pecador à árvore da vida, seríamos condenados a uma eternidade como pecadores. Porque o fruto da árvore da vida era realmente a vida eterna. Então, foi cerrado o Éden. E eu particularmente, acredito que o Éden era um tabu de família, né? E que ninguém gostava de tocar nesse assunto. Adão ele tinha já uma idade avançada, certamente, e os seus netos, bisnetos, tataranetos, e aí entre eles aqui eu não tenho dúvida, né, de que Enoque era um deles, porque quem vive até 365 anos, em algum momento Enoque esbarrou com Adão, né? Naquela época essa longevidade, Adão também esticou demais a sua vida, então certamente eles conviveram e certamente Enoque sabia que era um assunto meio proibido. Talvez ali na família era aquela fofoca de família. Gente, não fala de Éden com Adão. O vovô Adão não gosta de falar do Éden, porque o Éden foi a tragédia da vida dele e de toda a humanidade, né? Por conta do pecado original. Mas tem para mim que em algum momento ali Enoque ele deve ter tido algum acesso a Adão, deve ter tido algum acesso ali e comentou como que era o Éden, né? E certamente aqui conjecturando de uma maneira bem simples, Adão deve ter partilhado para ele o quão bom era conviver com Deus, se relacionar com Deus e ser amigo de Deus. E a palavra fala que andou Enoque com Deus. E ele gera Matusalém, que vem a ser aquele que viveu mais nessa terra, e 300 anos gerou filhos e filhas, e foram os dias de Enoque 365 anos. E aí o versículo 24 vai dizer: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Que coisa maravilhosa. Viveu uma experiência tão íntima com o Senhor, uma experiência tão profunda, que se tornou amigo íntimo de Deus e foi levado para junto do Senhor, foi arrebatado por Deus. Deus para si o tomou, e a expressão é muito enigmática, ela não dá sentido de morte, mas dá sentido de quase um sequestro consentido, né? Tô te levando e vem embora comigo, e ele foi junto com Deus. E isso nos faz meditar sobre a nossa relação com Deus, e aqui falando da minha, tá? E aí por tabela falando da de todo mundo, porque somos iguais, né? Dentro da nossa vida cristã, dentro daquilo que é o cristianismo moderno. Sejamos sinceros, a nossa relação com Deus é muito superficial. É muito superficial. Nós somos mimadões, né? Quando Deus ele faz as coisas, nós agradecemos, ficamos felizes, temos um certo senso de gratidão, muito momentâneo, muito passageiro. Agora, quando Deus não entrega no tempo que esperamos, da forma que esperamos, as coisas complicam. A maior parte do ser humano, das pessoas que conhecem ao Senhor, deixam de andar com Deus por se decepcionar com Deus. Porque Deus não fez da maneira que eles queriam. Porque Deus não fez na hora que eles queriam. Isso eu digo com maior tranquilidade. Eu convivi com gente durante anos da minha vida numa igreja, e as pessoas que saíram e deixaram de andar com Deus, elas deixaram de andar com Deus porque elas se viram em algum momento injustiçadas, porque as coisas não aconteceram
na maneira, na proporção, no tempo. E elas, por ter esse certo sentido de frustração, acabaram abandonando os caminhos do Senhor. Eu digo com a maior tranquilidade que assim, eu também vivi isso. Teve um período da minha vida, lá para meus 18, 19, que eu parei de andar com Deus. E foi por conta de decepções, por conta de opressão, por conta de uma série de coisas, mas havia em mim também esse senso de revolta, sabe? De achar que Deus é muito bonzinho para os outros, mas na minha vida mesmo ele não fazia nada. De que as coisas aconteciam na vida dos outros, mas na minha vida nada acontecia. Era como se ele tivesse os filhos queridinhos e o filho que ele não se importa. E esse entendimento errado, porque isso é um problema de entendimento, que não é fé, não é nada. É um entendimento errado que você tem de Deus. Você tem que mudar. Eu tive que mudar esse entendimento. E para eu mudar esse entendimento, eu fui para a olaria do céu, né? A casa do oleiro. E a casa do oleiro a gente é quebrada, a gente é moída, a gente é moldada, a gente é refeito, desfeito, né? E aí não tem jeito. É a única forma que eu acho que é possível o ser humano ele se despojar de um entendimento totalmente equivocado acerca de quem é Deus. Porque, de novo, somos mimados. Nós queremos ter uma relação com o Pai, só que queremos colocar, e aqui nessa esfera a palavra Pai ela é inapropriada, porque embora ele seja o Pai Celeste, o Pai da eternidade, o nosso Pai, a gente tem que entender que Deus não é homem. Deus não age que nem em certas formas, de certo grau, ele vai agir como um pai, sim. Mas só que o modus operandi de Deus, a forma de ele agir é diferente. Ele vê dentro de um plano muito maior, então ele sabe de fato o que é melhor para nós. Porque o pai, por mais que ele saiba, ele não sabe de tudo. E às vezes o pai ele estraga, né? O filho, quando ele dá alguma coisa fora do tempo, quando ele dá alguma coisa que não deveria entregar, né? Vou dar um exemplo de um irmão, como eu falei, eu cresci numa igreja, nessa mesma igreja, e tinha um varão lá que era um diácono da igreja, e o filho dele estava na juventude, início dos anos 2000, 2001, 2002, e o rapaz jovem, bonito, naquela coisa toda de empolgação, cresceu na presença do Senhor, mas já estava começando a querer experimentar o mundo. E eu me recordo que esse varão que era um diácono, ele era um policial militar, e aí ele tomou uma atitude muito imprudente. Ele deu para aquele filho dele uma moto. Daí tudo bem, mas a imprudência vem em várias coisas. Primeiro que o menino tinha 16 anos, então ele não podia nem ter aquela moto, ele não tinha habilitação, ele não teria como ter habilitação naquela época, então estava tudo errado, né? Então ele deu uma moto fora do tempo, fora da hora, não se importou se realmente era o tempo de Deus para aquilo, e aquilo foi de fato talvez das maiores portas abertas para que aquele jovem saísse da igreja, né? Para que aquele jovem visse que realmente experimentasse o mundo e fosse embora. Então o pai não discerniu bem o tempo de entregar aquilo ou de dar aquilo, se poderia ou não dar até mesmo. Então Deus nisso ele difere demais de um pai convencional. Ele sabe o que é melhor, ele sabe o tempo correto, ele sabe a forma correta, ele sabe quando entregar e se entregar, se deve ou não. Então às vezes nós nos decepcionamos com esse agir do Senhor, com essa soberania de Deus, e não queremos mais andar com Deus. Enoque entendeu uma coisa que eu falo constantemente aqui no canal e é difícil de entender, né? O quanto que andar com Deus é mais importante do que receber de Deus. É isso, é aquela frase, né, batida. Se buscamos a Deus pelo que Ele faz, nós não experimentamos quem Ele é, mas se buscamos a Deus pelo que Ele é, consequentemente nós experimentaremos aquilo que Ele faz. Receberemos dele as dádivas, as bênçãos. Enoque não estava nem se importando com isso, ele queria andar com Deus. Ele queria viver a história do Éden, aquela fofoca proibida dentro da família, né? Do problema lá do Éden que Adão certamente teve, um assunto que talvez provocasse muita dor, porque Adão perdeu esse acesso de andar com Deus. Mas Enoque conquistou. Deus quer andar contigo, minha irmã, meu irmão. Deus quer ser seu íntimo, seu amigo. Deus quer te instruir e te orientar acerca de diversas coisas que estão acontecendo. Isso é o que Ele quer. Ele almeja que esse seja também teu, o meu, o nosso querer. E andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si.
que venhamos a andar com Ele, a estar mais próximos, mais perto, porque esse é o desejo do Pai, nosso Pai Celeste, para cada um de nós. Tá bom? Deus te abençoe nessa noite, segunda-feira. A paz de Cristo